Fluters, tudo beleza com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade então aqui na nossa aulinha. Só que antes de tudo, eu quero ver, antes da gente ir para a nossa lógica de salvamento, eu preciso ver que informação me está retornando aqui dentro desse objeto, né? E para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print, né? Um print user. Eu quero saber que informações que estão vindo. E até mesmo para mim saber se essas informações que estão vindo aqui estão realmente chegando até aqui, né? E como que a gente vai fazer para a gente poder reproduzir isso lá na nossa sign-up page? O que a gente vai fazer aqui dentro, tá? A gente vai descer até onde está o nosso botão, tá? Aqui, ó, o nosso botão. E nós vamos colocar o alvo controller.save. Eu já coloquei aqui, o seu possivelmente vai estar um print aqui, alguma coisa. O que você vai fazer? Depois do nosso formulário validado, o form.currentstate.validate vai fazer isso para a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai escrever, primeiro vamos colocar um async, né? Porque a gente precisa de uma função assíncrona. Aqui a gente vai colocar async. E a gente vai escrever um await, tá? O que vai ser o nosso await? Vai ser o nosso auth controller, tá? Save, né? É isso mesmo. Save. Eu vou fazer o seguinte, esse save não me agrada muito, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou trocar o save por sign, vai colocar com minúscula, tá? Sign up, tá? Que é realmente o cadastro que a gente está fazendo desse usuário. Então vamos colocar sign up. Então, sign up, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou executar o meu app, tá? Enquanto ele estiver na depuração aqui, a gente vai voltar aqui no nosso user entity. No nosso controlador. Por quê? Aqui dentro, a gente trouxe as informações, nós estamos transformando os dados no nosso objeto de usuário e nós vamos printar ele aqui em tela, né? E isso vai fazer com que? Ele vai fazer com que a gente venha ter mais controle sobre o que está sendo feito, né? Vai ficar mais fácil na prática, né? Nós estarmos trabalhando com um objeto do que puramente com os dados retornados do Firebase. E eu já vou mostrar para vocês por que isso faz tanto sentido, tá? Vamos pensar numa estrutura de informação do Firebase, tá? Se nós formos pensar numa estrutura de informação do Firebase, ela vai vir do Firebase um JSON, tá? Um JSON. E o que isso para nós é? Por que isso para nós é ruim? O Firebase, como ele é um banco de dados orientado a objetos, né? Os document snapshots dele, que são as fotografias, né? Que estão do documento que a gente está tentando buscar ou criar, ele é retornado como um mapa, né? Ele é retornado dessa forma aqui, ó. Os dados eles são retornados como um mapa de informação que vai possuir uma chave, né, e um valor. Esse valor pode ser de qualquer forma, tá? Ele pode ser de qualquer jeito. E isso vai dificultar um pouquinho na hora da gente vamos dizer assim, não seria nem trabalhando em si em telas, mas como a gente está trabalhando com algo orientado a objetos, a gente está procurando facilitar o nosso app, tá? Facilitar até mesmo o nosso código de interface, tá? E para a gente também visualmente vocês vão ver que vai ficar muito legal. Então eu vou trazer o meu app para cá, ele está prontinho aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o nome completo, né? Douglas Martins. Como que eu sei que o nome está completo, tá? A gente poderia até colocar uma validação para ver se tem algum espaço, porque se não tiver espaço a gente entende que não é o nome completo, tá? Poderia fazer assim, tá? douglas@teste.com, tá? É para validar o e-mail. A senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E passando aqui embaixo a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E agora a gente vai clicar em cadastrar. Quando a gente clicou em cadastrar, olha que bacana aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo que o user entity está aqui, ó. Ele está me dizendo, olha, e o ID é nulo, porque realmente a gente não está passando. O nome é Douglas Martins, eu escrevi errado aqui, ó. O e-mail é douglas@teste.com e o password é esse cara aqui.
o isActive é true e a data de criação é essa. Ou seja, está sendo passado os dados corretamente para o nosso objeto. Perfeito. Qual que é o próximo passo agora? Eu estava pensando, tá, pessoal? A gente tem uma estrutura de Clean Architecture, tá? Se eu for fazer toda a estrutura completa com vocês, vai ficar muito complexo para quem está iniciando, tá? A gente está aplicando conceitos, a gente está aplicando várias coisas, mas eu não vou entrar no conceito a fundo do que é Clean Architecture. Se vocês quiserem isso, tá? A gente pode fazer um projeto 100% em Clean Architecture e 100% em Solid, com Solid, tá? O Solid a gente já está aplicando, tá? Que é os princípios da responsabilidade única, o controle de inversão de dependência, a gente já vai ver isso. Mas, basicamente, o que eu quero que vocês foquem agora, tá? Eu quero que vocês foquem no que a gente vai fazer. Não se atentem ao detalhe de como está estruturado o projeto ou tudo mais, mas a ideia é que seja mais fácil para quem está começando, tá? Então, a gente vai vir aqui na nossa pastinha de data, tá? A gente vai vir dentro de Data Source e a gente tem o nosso Firebase Data Source. Se a gente fosse usar o conceito de Clean Architecture, aqui dentro eu teria que criar os nossos casos de usos, eu teria que chamar os nossos repositórios seriam implementados no Data, o Data chamaria o Data Source, que seria implementado pelo Firebase Data Source. Então, assim, é uma escala de coisas que a gente teria que fazer. As aulas consideravelmente ficariam mais longas, tá? E não é esse o nosso objetivo. É fazer um aplicativo fácil, usando o conceito já de Clean Architecture. A estrutura do projeto é a mesma, tá? Só que a gente só vai mudar, a gente vai cortar o caminho, vamos dizer assim, para que fique mais fácil para o pessoal que está chegando agora. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do Data Source, Firebase Data Source, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo arquivo, que ele vai se chamar alf underline firebase underline data source, beleza? .dart. O nome ficou um pouquinho comprido, mas é para que a gente possa entender. A gente vai criar uma classe que vai ser o meu alf firebase data source. O que essa classe vai ser responsável? Ela vai ser responsável por salvar os nossos dados no nosso Firebase. Então, o que a gente vai fazer primeiro de tudo? Vamos criar uma instância do Firestore, tá? Que vai ser dessa maneira aqui, ó. Firebase Firestore.instance. E nós vamos criar uma instância também do nosso alf, que basicamente vai ser Firebase alf.instance, tá? Não é instance for, tá? É instance. Aqui. Beleza? Qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai salvar aqui dentro, tá? A gente vai fazer o sign-up do nosso registro. Então, vamos criar a nossa funçãozinha de sign-up. Só que eu vou trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente, já aplicando alguns conceitos de duplo retorno. No Dart 3.0 é possível a gente fazer esse duplo retorno, tá? Então eu recomendo a vocês que estejam já na nova versão do Dart. Aí você fala, Douglas, mas como é que eu sei que versão eu tô? A do Flutter é simples, Flutter Doctor, tá? Flutter Doctor, vocês já vão saber em que versão do Flutter vocês estão, tá? Neste caso eu estou na 3.10, ok? Eu estou na versão 3.10 do Flutter. Mas mais importante que a versão do Flutter estar atualizada é a gente ter a versão do Dart também. Vamos colocar um CLS aqui e vamos digitar Dart --version, tá? Ó, eu tô na 3.0, a última versão do Dart no canal Stable, tá? Ou seja, a versão estável do Dart. Então, para a gente fazer um duplo retorno dentro da nossa funçãozinha, a nossa funçãozinha primeiro ela vai ser uma feature, tá? Ela vai ser uma feature. Eu vou abrir e fechar aqui, como se eu fosse criar um objeto, tá? Eu vou dar o nome dela de signup. O que eu vou receber nessa função? Eu vou receber um user entity, porque é o que a gente está recebendo lá, não é? É um user entity, ok?
Ela vai ser assíncrona, lógico, né? Pelo fato de ser uma feature. Só que aqui dentro tem um detalhe. Eu poderia simplesmente fazer assim? Poderia, ó, vocês estão vendo que não dá erro. Mas eu quero retornar 2 dados. Qual que é o primeiro dado que eu quero retornar aqui dentro, tá? A gente vai vir, vocês vão vir dentro de core, tá? Se vocês não tiverem a pastinha core, vocês vão vir dentro de app, tá? Dentro de app, vocês vão vir aqui e vão criar uma nova pasta. Eu até vou fazer do zero com vocês, tá? Vamos lá, vamos vir aqui dentro de app, vamos criar uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar core, tá? Vocês vão vir, desculpa, é isso mesmo. Ela vai se chamar core e vocês vão dar um enter. Quando vocês derem um enter, ela vai estar criadinha aqui. Vocês vão clicar em core e vão adicionar uma nova pasta, que vai se chamar errors, tá? Igualzinho eu tenho aqui dentro, tá? Criou essa pasta, você vai clicar dentro de errors e vai adicionar um novo arquivo chamado failure.dart, do jeitinho que está aqui, tá bom? Esse arquivo ele faz basicamente o seguinte: eu criei uma classe, tá? Que é uma failure, que ela implementa exception, ou seja, se eu tiver qualquer tipo de exceção, eu posso retornar uma failure, tá bom? E ela recebe, obrigatoriamente, eu tenho que implementar uma string message, ou seja, qual que é a mensagem da minha falha que eu tive? Eu quero ter isso. E eu adicionei um stack trace aqui também, mas a gente não vai usar ele de início, tá? E como no nosso user entity a gente tem que criar um construtor para ele, eu automaticamente também vim aqui e criei um construtor para minha failure. Você pode ver que ele não é um construtor que tem parâmetros nomeados, tá? Ele não é um construtor assim, por exemplo, tá? Então, por isso que eu já deixei dessa forma para ficar mais simples para vocês. Então, criaram a failure, beleza. Vocês vão deixar ela aqui paradinha, tá? Por enquanto, vocês esquecem que ela está aqui dentro. Mas a gente já vai usar ela aqui, ó. Quando eu crio, tá, um feature, eu quero ter um duplo retorno. Como que eu faço um duplo retorno no Dart 3, tá? A gente vai usar parênteses, ok? Ó, você pode ver que o sign-up ele já ficou vermelhinho, porque eu preciso ter um duplo retorno dentro dele. O retorno que tiver na esquerda, eu quero que seja uma failure. Então, estão vendo? Que bacana? Ó, eu quero que seja uma failure. E o parâmetro que tiver do lado direito, eu quero que seja um booleano, tá? Por que um booleano? Porque eu quero só saber se foi salvo ou se não foi salvo o usuário. Só que trabalhando, pensando um pouquinho em estratégias de projeto, seria melhor se a gente retornasse um usuário, tá? Então, eu já quero pegar esse usuário que eu criei e já entrar no meu aplicativo. Então, eu vou retornar se teve um erro, uma failure, e só que esse usuário pode ser nulo, tá? Eu vou vir aqui e vou retornar um user entity se for nulo, se tiver uma failure a gente usa uma failure, beleza? O que a gente vai fazer depois disso? A gente vai criar um tratamento de erro através do nosso try catch, tá? Ó, try catch, beleza? O que o nosso try catch vai fazer? Ele vai simplesmente pegar, ele vai executar o que? Olha, ele vai vir aqui e vai começar a executar o código que eu colocar aqui dentro, tá? Código, beleza. Se aconteceu qualquer erro na execução do código, ele automaticamente vai cair aqui no nosso catch, tá? Ele vai dizer, olha, teve um erro de execução, então teve um erro do código, erro de retorno, erro de qualquer coisa, ele vai cair no nosso catch. Só que esse catch aqui, ele é um catch muito genérico, tá? Ele é um catch assim, tudo quanto é erros a gente não vai conseguir tratar e não vamos ter erros específicos. Eu posso ter um erro de internet, eu posso ter erro de várias coisas. Então, antes desse catch, a gente vai usar a palavra on, tá? Ó, on. E o que eu vou querer pegar? Nesse primeiro catch, eu vou querer pegar o que tiver de erro no Firebase. Então, vou colocar aqui um Firebase. Ó, vocês estão vendo que tem um auth exception? Ó, um auth exception. Se der um erro na autenticação do Firebase. Embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou retornar novamente um catch, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, error, tá? Que é basicamente a mesma coisa que eu vou colocar aqui embaixo, ó, error. E aqui eu já vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu quero também pegar os erros do Firebase Exception, tá? Não só do auth, mas também do Firebase Exception.
E por último, eu vou colocar somente um cat. Por quê? Tá? Ó, error, beleza? Vocês já vão entender por quê. Aqui, ele só vai cair aqui dentro quando for um erro do Firebase Auth, tá? Aqui embaixo, ele vai cair se for um erro do Firebase Firestore, tá? E aqui embaixo, ele vai cair qualquer erro, exceto os de cima, tá? Exceto os de cima. Por quê? Porque se for Firestore, já vai vir aqui e a gente já vai retornar alguma coisa. Se for qualquer erro que não for um desses dois aqui, se não for de autenticação e não for erro de Firestore, a gente já vai vir aqui e já vai retornar um outro erro. Caso a gente não tenha nenhum erro aqui em cima, a gente já vai retornar o nosso usuário aqui, beleza? Aí você fala assim, Douglas, mas como que eu retorno, então, esse usuário aqui em cima, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu pensar. A gente vai vir aqui e vai fazer um return, tá? Direto, ó. Return. Então, como que a gente vai retornar isso aqui? A gente vai retornar dessa forma, tá? Ó. Desse lado, eu preciso retornar uma failure, né? Porque deu um erro, então eu vou retornar uma failure. Qual que vai ser a mensagem da minha failure? Eu vou pegar o que tiver no meu error, ó, vamos colocar, como que você concatena string? Eu acredito que a maioria aí já saiba, tá? Mas quando eu quero concatenar string, eu abro e fecho aspas, coloco cifrão e coloco e abro e fecho colchetes. Assim eu concateno string. Eu vou colocar o que tiver no meu error, ponto. Aí a gente vai ter aqui, ó, message, tá? O que tiver no meu error.message. E aqui me diz que eu tenho que retornar alguma coisa, entendeu? Ó, eu vou retornar que o meu usuário é nulo. Então eu estou fazendo duplo retorno. Vocês estão vendo? Se teve algum tipo de erro, se eu tive algum tipo de retorno que foi um erro aqui, ele vai retornar nulo o usuário e eu vou ter uma mensagem de erro, tá bom? Então a gente vai fazer a mesma coisa embaixo, ó. Eu vou retornar aqui, ó. Eu posso vir aqui e retornar novamente um erro, né? Aqui. Até para ficar mais bacana a nossa mensagem de erro, a gente pode colocar até assim, ó error, ou auth error, né? Coloquem tudo em minúsculo, auth error, tá? E aqui embaixo a gente vai colocar também desse mesmo jeitinho, ó. Até vou colocar um 2 pontos aqui para ficar legal, ó. Auth error. E aqui a gente vai colocar pode ser Firestore Error, mas não sei se vai ficar legal. Firestore Error, tá? Error. Desse jeitinho aqui. Coloca um 2 pontos aqui. E o que ele vai fazer então? Ele vai pegar, vai printar isso aqui para nós e o erro da mensagem e a mensagem de erro. Nas próximas aulas eu vou passar para vocês um arquivinho com alguns tratamentos de erro do Firebase, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos vir aqui em cima e começar o nosso código de fato. Ah, desculpa, tem mais um aqui embaixo, né? A gente tem que fazer mais um return aqui embaixo, né? Ó, que aqui não vai ser, somente um error. Vamos colocar popular error, que eu acho que é melhor, ó. Popular error, que é um erro popular, tá? É um erro qualquer. E daí neste caso, como ele não tem tratamento, ele vai ser um error direto, tá? E ó, ele já, o lint ele já está acusando para a gente poder tirar as interpolação, tá? Vamos colocar o error direto aqui. Feito isso, aqui em cima no nosso código a gente vai começar realmente a fazer a parte de salvar no Firebase efetivamente, ou seja, logar o usuário, primeiro criar a conta dele no Firebase, depois a gente vai salvar no banco do Firestore, para depois a gente poder recuperar essa informação, beleza? Eu vou fazer de uma maneira muito simples, tá? Para que vocês possam entender bem como funciona no Flutter, tá bom? Mas isso, pessoal, a gente vai fazer na próxima aula. Por quê? Porque aqui a gente começou a montar o nosso código, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como efetivamente a gente vai implementar o código de salvamento. Aqui é para vocês entenderem um pouquinho de tratamento de erro, tá? A gente está falando o duplo retorno, que vocês já vão entender o porquê que eu vou fazer, que eu estou fazendo dessa forma. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula.